E vamos lá. E aí, curiosos para entender um pouquinho mais sobre o sistema nervoso? Como que, como que tá o caos interno aí de vocês? Né? Por que que a gente se mantém nesse modo sobrevivência? E uma parte importante é a gente entender que quando a gente tem espaço interno, esse interno se organiza. E o corpo ele vai criando segurança para sustentar esse novo estado, aquilo que a gente deseja manifestar. E esse é o ponto-chave, né? Onde segurança. Eu preciso sentir segurança para realmente sustentar esse novo, sustentar a vida, sustentar os desafios, sustentar os desconfortos, sustentar. O que que é isso, né? É a estrutura interna, né? E quem vem do grupo do clube sabe muito ali que eu vou trazendo, né? O quanto o externo influencia o interno e o quanto o interno influencia o externo, né? Então, toda desordem mental, desorganização emocional, ela também tem a ver com os ambientes que a gente se encontra, com aquela questão de bagunça externa também, o excesso de estímulo, o excesso de coisas, então assim, o convite hoje é observar a sua vida como um todo, né? O seu carro, as suas coisas, é, suas gavetas, né? E emocionalmente também. Quais são os excessos que estão aí, né? Quais são, o convite é perceber, inclusive, o excesso de sim que você talvez diga, porque esse excesso de sim é o não que você diz para você, né? Então, eu fui entendendo muito na minha vida e no meu processo o quanto esse lugar de agradar, estar sempre nesse lugar de agradar, era um lugar extremamente cansativo de sustentar. Então, se eu sustentava tanto aquele desconforto, por que não sustentar o bem-estar, né? Então, o que que tem de mais aí, né? O que que faz você desorganizar, né? Então, tudo isso, todos esses excessos, a urgência constante, quem aí sente, né? A urgência, esse estado interno de urgência, né? De estar atrasado, de estar sempre correndo atrás do tempo, de excesso de conteúdo, porque na realidade é, não dá a sensação em vocês que não vai dar conta, que não vai dar tempo, de que é tanta informação nova que surge a todo tempo, todo momento, que como que faz? Né? Estou ficando para trás, né? Então, tudo isso vai mantendo o nosso sistema nervoso em alerta. E quanto mais disso, olha só que loucura, mais isso vai afastar a gente e dificultar a gente a chegar na presença. Porque é na presença que a gente muda esse estado emocional interno. Então, assim, vai ter dificuldade de clareza, da manifestação, da lei da atração, enfim, daquilo que a gente quer, a abundância, o descanso. Quem aqui sabe descansar real? Foco, faz 10 coisas ao mesmo tempo. E aí não tem coerência emocional. E a tal da coerência emocional é que faz a gente acessar um sistema nervoso mais relaxado, naquele que eu entro em contato com a criação. Eu saio do modo, para eu entender o ponto-chave é sair do modo sobrevivência e ir para o modo criação, né? Então, quando eu realmente consigo
sair desse lugar de excessos, né? Eu consigo acessar mais presença, talvez mais clareza, né? Então, o caos interno, ele existe como aí na sua vida? Talvez seja um excesso de pensamentos, excesso de bagunças. Eu vou usar bastante essa palavra excessos, mas às vezes, só de estar com uma mesa bagunçada, você sente o quê? Quando você olha, tem algum lugar aí no na sua casa que você olha e que você vai deixando para depois, né? Então, uma bagunça, um armário para arrumar, uma gaveta, né? O excesso de cobranças, de autocobrança, ou você é aquela que é multitarefa, ou aquele que é multitarefa. Então, tudo isso aqui, ó, vai te manter no estado de sobrevivência, porque o cérebro entende isso como ameaça. A química que vai sendo liberada no seu corpo, descanso e culpa, né? Então, assim, descansar vai ficar cheio de culpa. Então, tudo isso o cérebro interpreta, estou em perigo. Se eu estou em perigo, eu vou entrar no modo luta ou fuga, né? Ou no colapso, né? O que que é o burnout? O burnout é um colapso, né? A pessoa chegou no limite do limite do limite e ultrapassou todos eles, né? Então, o sistema nervoso, para ele sentir segurança, ele precisa previsibilidade, clareza, segurança e coerência. Esses são os pontos chaves para o sistema nervoso entrar no flow, no fluxo, né? Sentir que está tudo bem. Então, previsibilidade, clareza, segurança e coerência. E se eu sustento segurança, eu acesso todas as outras portas, né? Parece simples e na realidade não é, né? Porque o que está acontecendo no cérebro na realidade? O que está acontecendo no nosso corpo quando eu estou nesse excesso de desconforto? Eu tenho um cortisol aumentado, eu vivo em hipervigilância, fadiga mental, quem aí que às vezes até falha o pensamento, não consegue raciocinar, uma tensão corporal, dor nos ombros, dor no corpo e ansiedade, urgência, o tal da sempre não vai dar tempo, né? Então o corpo ele começa a viver isso como normal. E esse normal vira um estado constante de sobrevivência. Então, eu tenho uma perguntinha para vocês aí se observarem. E você responde internamente e guarda, inclusive, isso para na hora que a gente for fazer a prática. O que que mais gera a sensação de caos dentro de mim hoje? Responda para você mesmo aí, pode responder no chat também. O que que gera em você essa sensação de caos? Percebe aí? Às vezes os ambientes familiares, às vezes situações de briga, às vezes desorganização, deixar as coisas para depois, financeiro, não encontrar o que fazer. Não sei, o que que você sente como caos? Como que esse caos está aí dentro de você? Né? Fica essa pergunta e deixa ela reverberar. E quando eu falo caos, o que que acontece no seu corpo? Porque não seria eu aqui não trazer o corpo para a nossa aula, né? Porque é ele que é o guia, o mapa, né? Então, observem tudo na sensação. Porque o sistema nervoso, quando ele não sente segurança, ele vai trazer tensão, ele vai trazer dor, ele vai trazer enjoo, ele vai trazer trava de mandíbula, ele vai trazer dissociação, aquela pessoa que está totalmente fora do ar, né? Então, a segurança, ela não é apenas emocional, ela também é do ambiente onde você vive, a estrutura vai envolver financeiro, vai envolver trabalho, vai envolver sua casa, vai envolver os relacionamentos que você tem, vai envolver o corpo, vai envolver a mente, vai envolver o espiritual também,
né? Então, um corpo organizado internamente, ele pensa com mais clareza, ele reage menos, ele descansa melhor, ele sustenta mais presença. Financeiro, sentir que está demorando, sentir que estou atrasada, sobre isso. Então, assim, percebe como que você se sente com essa questão, né, vocês, quando alguém atrasa, quando você se atrasa, né, ou como é acordar? Você aperta muitas vezes o soneca, né? Então, assim, o cérebro entende organização como segurança. E o que que é organização interna? Isso é um chave. É organizar os pensamentos. Você já percebeu, por exemplo, quando os pensamentos estão desorganizados? Um pensamento tá, você está pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, parece que tem muita coisa, né? Que são muitas abas abertas na cabeça, como se fosse um computador sobrecarregado. Então, as nossas emoções, eu não sei se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo medo, se eu estou sentindo, como é? Tristeza. A própria energia, a disposição, a pessoa está lá encrostada, né? Sem vontade. Então, assim, tudo isso vai depender do quê? Organizar os pensamentos, as nossas emoções, a nossa energia, onde eu escolho botar minha energia, minha disposição, numa briga ou em resolver alguma coisa. Organizar nossas prioridades e desacelerar o corpo. O que que você tem feito para você mesmo disso aqui? Desacelerar o corpo, desacelerar a vida, fazer menos. Enquanto todo mundo fala para fazer mais, você tem que fazer mais. Será que é fazer mais? Ou será que é fazer? Será que é? Então, assim, organizar as prioridades. Cabeça cheia é cabeça cheia de coisas que não tá num papel. Então, às vezes, o primeiro passo de tudo é tirar tudo da sua cabeça todos os dias ali, antes de dormir, bota num papel, se organiza. Ah, eu tenho que ir no mercado, eu tenho que ir no contador, tenho que fazer a planilha do filho, tenho que, enfim, se você tiver com tudo isso na cabeça, você está gastando energia, o cérebro gasta muita energia. E o quanto a gente, em vez de estar na criação, está guardando energia com coisas densas, pesadas. Decidir não ter mil agendas e viver a vida correndo de um compromisso atrás do outro. Hoje eu dou pausas. Aprendeu com quem? Hein, Juliana? É no descanso que o corpo integra, que o cérebro integra. E se permitir descansar é tomar um chá e sentir esse chá. É pegar um sol ali fora. Eu chamo de se banhar de vida, mas assim, é pegar um ventinho e o sistema nervoso se organiza, o corpo se organiza. Porque assim o sistema entende, é seguro. É treino, exatamente. Preciso treinar isso. Com você, obrigada, Ju. Então, assim, aos poucos, quem me escuta falar é exatamente isso. Eu posso ir aos poucos, eu posso ir devagar, é seguro, eu posso ir no meu ritmo. Quem gosta dessa frase? Encontre o seu ritmo. O seu ritmo não é do mocinho da internet, né? Porque sempre vão falar e tem assim muita coisa aí que não é bem assim, né? Então, se observem enquanto o que que é produtividade e o que é excesso, né? Então, assim, é, esse descanso, essa pausa que você dá para fazer um respiro de 2 minutos, às vezes é espaço que você ganha.
Então, eu gosto muito dentro do mindfulness, né? Não gosto de correria. E quando você vai encontrando, e tem um ponto, encontrar o ritmo dos outros também. Perceber o ritmo da casa, perceber o que que cada um está num ritmo, né? Então, se observem o que que faz bem para você, né? Então, assim, e provavelmente muita gente veio hoje aqui na aula para entender como que eu saio do modo sobrevivência, como que eu saio desse caos. Com práticas. É na prática. Respirar mais devagar, fazer uma coisa de cada vez, diminuir a velocidade, criar momentos de silêncio, escrever os pensamentos que você está tendo. Que nem tem uma técnica que eu uso, eu tenho muitas ideias ao mesmo tempo, não sei se vocês têm também. Então eu chamo de tribunal de ideias. Eu pego e escrevo as minhas ideias. E aí depois eu vou vendo o que que é viável, o que que vale a pena, o que que não vale. Então, assim, porque o excesso de ideias também, você vai se frustrando, porque na realidade muitas coisas não são colocadas em práticas. Então, assim, e isso vai gerando mais caos interno. Tudo que você não faz e vai colocando na prateleira, vai virando. Respirou? Lembrou de mim? Tem gente que diz que escuta a minha voz. Respira, né? Então, assim, tudo que você vai deixando e vai colocando na prateleira, vai virando pendência. E essa pendência está gerando uma informação para você, né? Que nem aqui atrás tem uma prateleira que o meu filho, ele chega e arruma a mochila dele. E ele organizou, e está organizado. As apostilas, ele já arrumou a mochila dele, você ensina isso. Logo no início do ano, ele tinha dificuldade de como que ele ia fazer a troca de materiais de um dia para o outro. Ele chega em casa, faz a tarefa, janta, faz a tarefa, e aí ele vai fazer a troca dos materiais de amanhã, já está organizada a mochila dele. Ele tem 10 anos. Isso gera organização interna. E aí amanhã ele vai colher esse fruto, porque ele pode fazer as coisas com calma, ele não tem que tarefa tem. E isso foi sendo construído. Então, assim, são protocolos, né? Você precisa, tem etapas, e isso se ensina, né? Então, isso organiza as emoções, né? Então, assim, é treino. Na primeira vez ele esqueceu o caderno de não sei o quê, depois é muito raro. Ele hoje, quando estava organizando a mochila, o de português tem português e tem o caderno de atividades. O meu marido foi se meter, como diz, e aí ele falou, não, não, esse tem que ir junto com esse, porque, entende? Ele já sabe, tá? Ele já tem uma ordem que organiza ele internamente. E vocês? O que que vocês fazem para vocês se organizarem? E que nem, ó, excesso de ideias. Às vezes que nem, mas eu não sei como botar a ideia no papel. Começa. Pega o caderno e começa. Ideias. Mas não vem nada ali na hora. Então começa, né? Eu comprei até um bloco maior, eu vou desenhando e vou escrevendo, e você vai fazendo esse movimento, isso vai botando para fora tudo aquilo que está te engolindo dentro. Não sei para quem é essas falas, né? Mas percebam aí se o que que vai, como que vai chegando. E aí, como você está cheio de excessos, não tem espaço para vir aquilo que precisa. E aí você não tem estrutura para sustentar uma nova vida, vivendo internamente esse caos. Então, como é que a abundância vai chegar, né? Então, assim, como que a organização vai chegar se não tiver segurança?
né? Então, assim, lembra que organização não é perfeição, é coerência. É coerência naquilo que eu estou te explicando aqui e o que eu ensino para o meu filho, como ele faz. E eu tenho momentos que você vai chegar aqui na minha salinha, que vai estar tudo aqui, amontoado, que eu fui botando para fora, explorando, ok. Mas chega um dia aqui na semana que eu vou organizar tudo. Não é perfeito. Lembra disso, não é perfeição. A moça que me ajuda aqui em casa, ontem ela foi dia e quando eu cheguei em casa deu aquela sensação, nossa, parecia que ela tirou, ela guardou coisas, enfim. A minha casa parecia que ela era muito maior na região, na cozinha e sala, assim. Porque ela organizou e hoje quando eu assim, nossa, não tive essa ideia. Tem um gavetão que ela botou os produtos, eu assim, ficou muito melhor, né? Então, organização traz bem-estar, percebe? Traz espaço. E como é isso internamente? E aí começa pelas microações. Talvez um dos livros mais poderosos que eu li foi o Micro Hábitos, os mini hábitos, tem mais de um. Porque isso, na somática, o sistema nervoso, o trauma, ele foi o excesso de carga, de tensão, de não conseguir fugir, de excesso de abuso, excesso de coisas. E por que que hoje você vive no excesso? Que química você é viciada em sentir, viciado em sentir? Pensa comigo. Porque é isso que te prende na mesma rodinha de hamster. A gente é viciado na sensação de estar na agonia, de estar no caos, porque o sistema nervoso reconhece isso como um padrão. Porque quem sofreu trauma, abuso e etc., vive num sistema nervoso caótico. E aí não vai saber descansar, não vai saber. Porque internamente, o que que é normal? Viver no caos. Então, quando uma das coisas que eu mais escuto dentro das sessões pessoais é assim, e eu trago muito a fala assim, fala para o seu corpo, para o seu sistema nervoso que é só novo. Quando você começa a aprender que você tem tempo, que você tem espaço, que deu tempo, que você se organizou, o sistema nervoso começa a achar estranho. E quando ele acha estranho, ele começa, o cérebro começa assim a rejeitar, inclusive. E aí você fala, é só novo. Então, assim, o poder das microações, arrumar a cama, limpar um espaço, reduzir o excesso visual de coisas, organizar a agenda. Eu funciono com um caderno e lista. Como você funciona, descubra, né? Então, assim, diminuir notificações, isso aqui é ótimo, maravilhoso. Tirem as notificações do celular, lojinha, tudo. Porque cada pi que dá, você pega. Cada notificação, seu celular vive no silencioso, né? Então, mas se você vai pegar o celular a cada 5 minutos, então não é a notificação que vai fazer diferença. Seja sincero e honesto com você mesmo. Criar uma rotina leve. Previsibilidade. Se organize. O que você vai fazer amanhã, você sabe? Isso ajuda você. Você sabe o que você vai almoçar? Você sabe o que você, onde você vai jantar? Você sabe? Então, assim, se organizem nessa rotina. Eu sei o dia que eu vou lavar roupa, né? Então, assim, se organizar traz previsibilidade. Consequentemente, traz segurança para o meu sistema nervoso. Todas essas microinformações, elas estão gerando sensações no teu corpo. Então, esse monte de sensações vão te ajudando a estar mais regulado. Então, assim, quando você organiza uma coisa, por exemplo, na sua casa, que sensação aquilo te traz? Que nem quando eu falei para vocês, quando eu entrei em casa, deu aquela sensação, nossa, parece que minha
casa está maior. Então, assim, essas pequenas ações, elas vão criar mais clareza, mais presença e a sensação de controle saudável. Porque quem tem trauma, e 99,9% da população tem, controle saudável. Quem aí se acha controladora ou controlador? Controle é uma forma de sentir segurança. O que acontece é que você acaba se sentindo muitas vezes sobrecarregada porque esse excesso de controle também não te deixa descansar. Então, se percebam, né, tudo que tá demais aí, né? Porque na realidade são coisas que vão te deixando como? Que sensações internas vai te gerando quando você perde o controle de algo, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de desorganização que ativam o sistema nervoso. Excesso de notificação, a casa visualmente caótica, excesso de tarefas, falta de rotina, falta de pausas, excesso de informação e ambientes tensos. Né? Como é a sua casa, seu ambiente de trabalho barulhento? Eu tive uma menina que eu atendia que o ar-condicionado do ambiente que ela trabalhava era extremamente gelado. O nervo vago foi dando sinal. Ela colapsou, ela caiu dura no meio da sala. Ela sente muito frio. Parece que não, mas assim, a temperatura que foi gerando desconforto, desconforto, ela disse que foi dando uma pressão na cabeça e é o nervo. Ele desliga, ele passa nessa região do pescoço. Ela desligou por causa do e aquilo foi ficando, né? Então assim, percebe como um ambiente que gera uma tensão, pessoas, quem aí tem que lidar com desafios de pessoas? O sistema nervoso está o tempo inteiro recebendo informação. Então, a gente vai sentir agora um pouquinho a identidade e a nova realidade. Se percebam, né? A gente vai fazer uma prática curtinha, né? Não tem excesso de controle. É perfeito, cada um tem as suas questões, né? E aí eu vou, durante a prática, a gente vai fazer 5 minutinhos. É uma aula curta hoje que é para a gente entrar em contato com isso. O meu corpo pode desacelerar. E fala isso assim, tipo, aí para você, e o que acontece no seu corpo. Eu não preciso viver na urgência. Clareza cria a minha direção. Quando eu organizo meu interno, minha vida responde. Depois, na meditação, ali no processo que a gente vai fazer, a gente vai sentir isso também. Porque, assim, ó, o grande ponto, qual é o poder? É a gente, um sistema nervoso, um cérebro não tem como florescer no excesso. O nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele vai florescer na presença, na previsibilidade, na clareza e coerência. Coerência é fazer aquilo que eu me proponho e agir, né? Então, assim, eu sou coerente nas coisas que eu faço e penso. Isso é ser coerente. E lembrar que você não precisa controlar tudo, mas o corpo, ele precisa sentir segurança em existir. Porque quando o corpo encontra essa segurança, a vida em si se organiza. Como que vocês estão aí para a gente fazer uma pequena prática? Previsibilidade é assim, ó, vou dar um exemplo. Amanhã eu tenho 3 atendimentos de manhã, e aí a minha previsibilidade, que horas que eu vou fazer o almoço? Às 11 da manhã eu paro para fazer o almoço.
Então, eu estou sendo previsível, eu já estou informando o meu cérebro que eu faço essa pausa e eu vou fazer o almoço. Então, já tem essa informação, eu estou sendo previsível. Outra forma de entender previsibilidade é, vou dormir num hotel, por exemplo. Lá não tem travesseiro. Eu já me informei, não tem travesseiro e não tem toalha. Então eu estou. E daí o que que eu chego lá? Vou ser pego de surpresa. Então eu tenho que levar travesseiro e toalha. Previsibilidade é prever o que vai acontecer. E isso traz segurança. Deu para entender? Quer mais exemplos? Né? Parece coisa simples, mas basta você saber o que que você tem que fazer na agenda. Porque, só que não adianta entender só a previsibilidade. Qual é a sensação de eu saber que às 11 da manhã eu consigo fazer o almoço? Ah, tudo certo. Então, isso me traz uma organização interna, entendeu? Né? Previsibilidade, por exemplo, de saber que não é só a previsão do tempo, por exemplo, vai estar frio, vai chover. Quando você não. Uma das coisas, vou dar um exemplo bem interessante. Eu não tinha o hábito de usar o GPS no carro, mas eu comecei porque eu tenho que frequentar agora mais na hora de pico o trânsito, então eu já abro e olho aquele trajeto. Quando isso me traz previsibilidade. Então, eu posso escolher outro caminho e o meu sistema nervoso, cara, vai demorar 22 minutos. Então, ok, tá dentro do tempo que eu me propus. Isso faz o meu sistema relaxar. Não é só pensar na coisa por pensar. É que nem a pausa. Não é que nem eu pausei. Não, eu vou pausar com presença. Guarda essa palavra para sempre. Presença. E o que que a gente está perdendo no modo sobrevivência? Presença. Quanto mais celular, menos presença. Porque a gente fica tudo hipnotizado. Evita a urgência. Exatamente. E se surgir uma urgência? Você já sabe aonde encaixar muitas vezes, né? Ah, a gente vai ser pego de surpresa na vida. Nem tudo vai sair como você. Só que quanto mais você treina o seu corpo, seu sistema nervoso, quando eu falo corpo, é sistema nervoso, você se prepara para o momento do caos. Porque isso faz com que você realmente é assim, ó, é treinar um soldado para a guerra. Quando a gente treina o sistema nervoso no dia a dia, fazendo o básico, gente, é pouco, cara, de verdade. Começa a fazer esse pouquinho de pouquinho. Eu falo assim, é todo santo dia. Orai e vigiai. São as palavras que ficam martelando na minha cabeça. Acorda todo dia no mesmo horário. Você acorda todo dia, cada dia tu acorda num horário. Cada dia dorme num horário. Tudo isso vai trazendo inconstância. Rotina é organização. Que nem eu tenho rotina de segunda a sexta, de segunda a sábado, um horário. Domingo é sem despertador. E aí eu me permito, e é seguro, descansar mais. E normalmente o meu corpo vai mais uns 40, 50 minutos, uma hora às vezes. E tá tudo bem você não ser, né? Mas assim, domingo é importante para mim, 9h30 tá indo dormir. Ah, mas se hoje eu for num cinema, tá tudo certo? Entende? Então, assim, quanto mais você treina aquilo, mais segurança. E é sentido, sentir, tomar posse da sensação. Vocês têm alguma pergunta, querem perguntar? E aí a gente vai sentir, convidar o caos para chegar. Como é? Vamos lá? Topam? Deixa eu botar uma musiquinha. Ó, que nem eu vou dar uma aula, então eu tenho previsibilidade. Eu botei na minha cabeça que ia ser 30, 40 minutos. Perfeito. Então, eu tenho previsibilidade
no tempo. Eu trouxe para vocês, ó, 30 minutinhos, 5 minutinhos de prática. Então, assim, isso traz segurança, porque você começa a sentir que, eu consigo ficar nesse tempo, né? Então, assim, respira profundo aí, vou botar, vamos fechar os olhos, vamos sentir os apoios. Apoio no corpo é sentir segurança, é sentir aqui agora, é sentir a presença. Vai sentindo o seu corpo através da sua respiração. Percebendo, são 5 minutos de pausa, pausa consciente. Aquela pausa que você pode simplesmente estar aqui. E quando você para esse instante, sente o seu corpo. Sente como é estar aqui. E se pensamentos surgirem, olha para os pensamentos, observa e sente o que esse monte de pensamento traz para você no seu corpo. Quando algo te tira daquele momento de paz, vida o caos, tudo aquilo que está te desorganizando no dia a dia. Quais são os excessos? Quais são os estímulos que você, só de pensar, já sente que o seu corpo tensiona? Inspira pelo nariz, solta pela boca. E quando você soltar pela boca, percebe o espaço da sua respiração. E vai sentindo o ritmo. E enquanto você sente e observa a sua respiração, eu te convido a perceber também aonde está essa tensão, esse caos dentro de você. E se você nesse momento puder botar uma das mãos no seu peito, sinta esse toque e sente a sua respiração. Percebe o movimento que o seu tórax faz quando você inspira e quando você solta o ar. E esse pequeno instante em que você observa a sua respiração, sente e percebe também o desconforto, a tensão, o caos talvez esteja na sua mandíbula, nos seus ombros, na sua testa. Sabe quando a gente franze, observa um pouco como fica o excesso de pensamentos na sua cabeça. E apenas percebendo, eu te convido a sentir um pouco dos seus pés no chão e fala para você internamente: o meu corpo pode desacelerar. E quando você fala isso para você, observa o que acontece no seu corpo. Eu não preciso viver na urgência. Clareza cria direção. E vai observando o que cada frase traz no seu corpo. Porque quando eu organizo o meu interno, a minha vida responde. E sente agora como seu corpo confia. E vai imaginando, sentindo, percebendo como se uma luz entrasse pela sua cabeça, no topo da sua cabeça. Uma luz suave.
organizando a partir do seu cérebro os pensamentos, descendo para o seu corpo, organizando o seu peito, as suas emoções, tudo aquilo que te aperta, que te incomoda, como se cada coisa fosse se encontrando o lugar. E agora, quando você respirar, solta os excessos. Solta a mandíbula, solta os ombros, solta, solta os braços, solta. E quando você solta, observa o que acontece. E quando você sente que o seu corpo pode soltar as tensões, o caos, eu te pergunto, e fala aí com você, como eu quero me sentir hoje? Como eu quero me sentir a partir de agora? Qual é o novo estado que eu quero sentir? E eu te convido a escolher uma sensação: paz, clareza, confiança, presença, leveza, o que você escolhe. E agora, sustente essa sensação. Se você escolheu paz, percebe no seu corpo aonde está a sensação de paz. Sente ela no seu corpo. Como é sentir a paz ou a clareza? Quando eu me conecto com a clareza, é como se um clarão se iluminasse na minha testa. Percebe em você como é para você. Respira profundo, no silêncio, por um instante. E observa, mesmo que pequenininha, essa sensação no seu corpo. Porque o cérebro ele vai aprendendo a partir da repetição. E quanto mais eu vou repetindo, mais coerência eu vou trazendo lá no meu coração. Porque quando eu sustento dentro, eu vivo fora. Porque é a partir daí que eu me torno magnético. E o meu corpo aprende segurança. Eu escolho presença ao invés de urgência. Porque esses pequenos estados internos criam novas realidades. Agora vá respirando e sentindo o seu corpo cada vez mais leve. Respira, sente o seu corpo e se pergunta internamente aí, o que que eu preciso parar de alimentar na minha cabeça? O que que eu preciso sentir mais na vida? O que que eu preciso simplificar? E a partir disso, sente o seu corpo, como é se sentir agora. Qual é a sensação aí agora? Respira profundo e vai voltando aqui agora por um instante. Aí você pode olhar um pouco ao redor. Se você sentir um pouco de espreguiçar, isso. Percebe o poder de. A gente fez 5, 6 minutinhos, deu 6 minutos. Como que vocês estão se sentindo? O que que acontece quando a gente pausa? E esse é o convite, porque a partir daí é onde a gente começa a escolher o que que eu quero alimentar, como eu quero alimentar, né, em paz. Daí eu vou responder aqui uma pergunta. É normal que no meio da prática de meditação apareça um pensamento que não faz parte desse momento? O que fazer nesse momento? Isso, deixa eu ver. O que, e, não, e o que fazer quando isso acontece? Os pensamentos, a gente não para os pensamentos, mas quanto mais presença,
Nossa, inexplicável, uma mente mais tranquila, muito mais leveza. A gente não rejeita os pensamentos. Esse é o ponto-chave. Tem, dentro do Mindfulness, tem uma fala que a gente pode falar. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Tudo que a gente fica repetindo, o cérebro muda. Então, assim, oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. Oi, pensamento. Obrigado, pensamento. Tchau, pensamento. E você não se identifica com aquele pensamento. Você não é o seu pensamento, né? Então, assim, é como se você falasse com os seus pensamentos. Eu não sou esse pensamento. E você, eu faço até como se fosse um touchscreen. Eu vou passando, né? Então, assim, como é observar os pensamentos e não se tornar eles. Mas se ele surgiu, como aquele pensamento está no seu corpo? Porque aí podem ser as distrações que te tiram daquele estado que está ficando gostoso e te rouba a atenção. E aí você vai para aquela sensação conhecida de novo, né? Então, assim, cuidado para não ser mais do mesmo, né? Daquilo que você está habituado a sentir. Então, assim, a pessoa está tão acostumada a ter tanta coisa que quando sente paz, o corpo já dá um jeito, o sistema nervoso dá um jeito de trazer algum desconforto, uma tensão, um pensamento. Mas como é não se identificar com aquilo, né? Que nem eu não sou a dor, eu olho para a dor, né? Uma tensão, uma dor no estômago, um enjoo, um, né? Uma paralisia, sei lá. Então, assim, se percebam e não se identifiquem com aquilo. Esse é o convite. Beleza, gente? Como que vocês estão? Percebam como pode ser, obrigada, Ju, né? É importante conhecer o caminho de volta, né? Então, assim, lembra que são opostos, tem o caos. Então, o que que é oposto ao caos, né? Sobrevivência. O que que é o oposto à sobrevivência? Presença. É isso. Então, é treino, treinar a presença. E treinar a presença é estar no corpo. Quem que está aqui agora? O corpo. O corpo é o nosso veículo, né? Então, assim, quando você está no corpo, você consegue estar presente. Quando você está lá nos loopings, aonde você está, né? Então, é sobre isso, tá bom? Obrigado, muito bom. Gratidão. Beijo, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Tchau, gente. Boa noite, durmam bem, descansem.